que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Nós estamos hoje entrando no segundo mês do bimestre dos ministérios. E eu quero relembrar com vocês o que aprendemos no mês de maio, nesse primeiro mês do bimestre dos ministérios. E hoje nós estamos entrando numa nova série de mensagens. Coloque em prática o seu dom espiritual. Mas hoje falaremos especificamente sobre coloque em prática o seu dom espiritual sem murmurar, sem reclamar, sem fofoca, sem disse-me-disse, sem fuxico, sem intriga, sem criar dissoluções no meio da igreja. Se o Espírito Santo nos selou para a salvação, se Ele nos deu dons para servirmos aos irmãos na igreja, e se Ele nos deu poder e autoridade para pregar o Evangelho, agora chegou o tempo de nos dedicarmos a servir aos irmãos com qualidade. É muito comum no meio da igreja ter muita gente servindo, mas também muita gente murmurando, muita gente reclamando, muita gente. Isso não acontece aqui, só acontece em outras igrejas, mas a gente está ensinando aqui para não acontecer aqui, amém? Dá aquele sorriso assim de canto de boca, dá aquele sorrisinho assim meio, aquele maroto, né? Se nós não vigiarmos, nós podemos servir a Deus, mas não o servir com alegria ou da forma correta, e por conta disso, naquele dia, nós ouviremos do Senhor o seguinte: olha, não vos conheço. Mas, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu visitei nos hospitais, eu fiz tanta coisa. Pois é, eu não vos conheço porque vocês praticam a iniquidade. Vocês não têm parte comigo. E nós precisamos dar muita atenção ao uso, o exercício, o efetuar do Espírito Santo por meio da nossa vida. O Espírito Santo é literalmente santo. E Ele nos santifica por meio da palavra que recebemos. Jesus disse aos discípulos: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado a vocês. Quantos se lembram dessas palavras de Jesus? Levante a mão aí. Vocês já estão limpos. E o apóstolo Paulo agora chega para nós e fala assim: olha, vivam de uma maneira digna da vocação que você recebeu. O Espírito Santo está em nós e precisamos agir de acordo com Ele, não mais da forma como nós pensávamos, fazíamos ou praticávamos. É uma nova vida ou continua a mesma vida? Se continua a mesma vida, você só está aqui, mas ainda não pertence a Ele. E eu quero que você pertença. Logo mais vamos iniciar uma nova série, mês de junho. Venha pertencer. Quantos já ouviram aí essa frase? Venham pertencer. Mas não é a Pibam ou a família Pibam. Venha pertencer ao corpo vivo de Cristo, que é a nossa igreja, que é a igreja onde cada um aí serve. Queridos, eu quero então ler com vocês Filipenses 2, 14 a 16, e nós vamos meditar um pouquinho sobre este tema: coloque em prática o seu dom espiritual sem murmurar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo não está falando com o mundo, ele está falando com uma igreja. Para que sejais, vamos juntos? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Como temos aprendido no bimestre dos ministérios, cada cristão recebe em si, quando crê no nome de Jesus Cristo, o selo do Espírito Santo. Ele é a garantia da nossa salvação, eleição, regeneração, santificação, predestinação, enfim, tudo o que precisamos para a nossa redenção. Quando você crê, o Espírito Santo vem e cumpre uma série de obrigações
espirituais em Deus que trabalha na nossa salvação. Não tem a ver conosco, tem a ver com a obra de Deus na nossa vida. Por isso é que somos salvos. Quem pede socorro, quem pede salvação, está a ponto de morrer ou está morto, e então alguém vai lá e salva. Quem salva é que tem o mérito, não é quem é salvo. Quem entendeu, diga amém. O mérito é dele. Então vejam bem, Efésios 1, 11 a 14. Nele, em Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, queridos, só podem esperar em Cristo aqueles que creram nele. Primeiro vem o crer, depois vem o esperar. Ninguém espera aquilo que não crê. Eu não creio nisso, quem não crê não espera. Então, você que crê é um predestinado, é um chamado, é um eleito. Quem está entendendo? Você foi separado por Deus. Jesus disse isso muito claro, não foi você que me escolheu, mas fui eu que escolhi você. Quem se lembra disso? Então, se você foi um chamado por Deus, um eleito por Deus, um predestinado, ou seja, antes de tudo, Deus te escolheu, você precisa aprender a viver em santidade e em novidade de vida. Então, quando Ele nos chamou, quando Ele nos regenerou, santificou, purificou, sejamos então o quê? Para o louvor da sua glória. Nele, vamos juntos. Quando vocês, o quê? Ouviram, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quem aqui está selado? Quando você creu, a ação do Espírito Santo foi selar você. Este mesmo Espírito Santo, além de nos garantir a salvação das nossas almas, também nos dá poder e autoridade para cumprirmos o propósito da missão de levar o Evangelho da graça de Deus até os confins da terra, ou seja, a todas as pessoas que estão no mundo. Atos 1:8, muito conhecido, vamos juntos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Entretanto, também temos aprendido que esse mesmo Espírito, que nos sela para a salvação, que nos dá autoridade e poder para falar do Evangelho, e eu já disse na semana passada, repito hoje, você não precisa saber de Gênesis a Apocalipse, todas as doutrinas, não, você não precisa. Você só precisa olhar para a sua vida e o que Deus fez na sua vida e começar a falar às pessoas. Quem se lembra aqui do endemoniado? O endemoniado gadareno. Quantos se lembram aqui? Quantos porcos, quantos espíritos imundos foram lá para os porcos? Aproximadamente, quantos? 2.000. Porque eram 2.000 porcos. E ele falou, os demônios falaram com Jesus assim: olha, por favor, manda que nós entremos naqueles porcos. O próprio endemoniado disse o quê? Eu sou uma legião, sou muitos. Aquele homem foi liberto por Jesus. Quantos creem nisso? Foi liberto. Imediatamente agora as pessoas olham para ele, ele está sentado em perfeito juízo, vestido, tranquilo ali. Aí o que ele disse, Léo? Ele disse o seguinte: Jefferson, eu posso ir com o Senhor para onde o Senhor for? O que Jesus disse a ele? Não, volta para tua casa e anuncia aos teus tudo quanto o Senhor te fez. Mateus, quantos versos tem o Salmo? Ele não sabia, você sabe, ele não sabia. Quantos capítulos tem Gênesis? Você sabe, ele não sabia. Aquele homem simplesmente não voltou para sua casa, ele falou nas 10 cidades, ele foi para Decápolis e anunciou tudo quanto Jesus havia feito por ele. Queridos, ele já saiu endemoniado, liberto, agora já está pregando. A partir de quê, queridos? Do que Deus fez na vida dele.
Você se lembra quem você era antes de crer em Jesus? Você se lembra bem quem você era, como pensava, como agia? Se você entendeu que houve uma transformação de Jesus na sua vida, é a partir daí que você começa a anunciar Jesus. Queridos, olha que coisa louca. O cego disse assim: eu não sei quem foi. Eu não sei quem foi. Se era pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora estou vendo. Ele não sabia absolutamente nada. Outro também, a mulher samaritana, ela correu lá, ela teve um encontro com Jesus, ela correu lá. Homens, olha, vejam bem, eu conheci uma pessoa que falou tudo sobre a minha vida e eu estou sentindo que ele é o Salvador do mundo. Eu acho que ele é o Messias. Depois, mais tarde, os homens vão dizer assim: olha, agora, mulher, não é pelo que você está dizendo, mas nós mesmos temos visto e ouvido e cremos também que ele é o Messias. Não se esconda atrás do conhecimento. Olhe para você, conhecimento da Bíblia. Olhe para você e o que Deus fez na sua vida e comece a falar, porque você tem autoridade do Espírito Santo para o fazer. Então, a partir de você. Pois bem, o Espírito Santo então, agora, entretanto, também temos aprendido que esse mesmo Espírito Santo distribui dons aos cristãos para o exercício do ministério no corpo vivo de Cristo. Deus, por meio do seu Santo Espírito, capacitou cada membro do corpo de Cristo para que estes servissem uns aos outros com igual qualidade, ou seja, apenas os cristãos podem se conectar em unidade e amor para o serviço. Somente os cristãos. Por quê, pastor? Porque eles creem, receberam o Espírito e eles aprendem a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. Eles não guardam mágoa, rancor, não falam mal uns dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Só assim é que se consegue manter a unidade do corpo numa igreja. É um cedendo ao outro, um perdoando ao outro, um tendo misericórdia do outro, um se colocando no lugar do outro, um dando suporte. É assim que a gente consegue viver aqui. Aí aqui não vira um condomínio ou uma reunião de condomínio, e em alguns momentos o condomínio não é fácil. Não é fácil. Aqui não é Rotary, aqui não é outro grupo. Não, aqui é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Então eu e você, que fomos selados pelo Espírito Santo, que recebemos a autoridade desse mesmo Espírito para falar às pessoas do amor de Jesus, nós também recebemos dons para servir no corpo de Cristo. Quantos entenderam isso? Do mesmo Espírito vieram estas três e outras coisas mais. Agora vejam bem, Romanos 8:9 nos diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém, vamos juntos? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a Cristo. E louvado seja o nome de Jesus, todos que aqui estamos pertencemos a Jesus, somos dele. Talvez você já tenha sido selado para a sua salvação, mas não deu os outros passos, anunciar a Jesus debaixo da autoridade que você recebeu e ainda não está servindo no lugar certo, com a motivação certa, pelas razões certas, num ministério na igreja. Ninguém, membro da igreja, pode ficar sem servir uns aos outros. E para nos servirmos uns aos outros, nós recebemos o Espírito Santo. Próximo sábado, das 8 às 18, você vai deixar tudo de lado e você vai vir. Primeiro você tem que pagar, R$15. Depois que você pagar, pastor, não tenho dinheiro, venha. Amém, irmãos? Amém, financeiro? Tranquilo? Venha. Agora, se você tiver dinheiro e vir e não pagar, querendo dar uma desperta, lembre-se de Ananias e Safira. Você não está me enganando. Você está querendo dar uma volta no Espírito Santo. Não vai ser bom para você. Amém, irmãos? Então você que já estava com esse pensamento aí, próximo sábado, queridos, a gente vai descobrir a nossa paixão ministerial, o
que Deus colocou no nosso coração, que queima o nosso coração. Pastor, eu amo criança, adoro trabalhar com criança, isso é paixão ministerial. Pastor, eu não posso ver um idoso, eu me derreto quando eu vejo um idoso na igreja, eu gosto tanto de trabalhar com a terceira idade. Pastor, eu tenho habilidades manuais, eu me apaixono quando alguém me dá uma tarefa para fazer. E isso é dom, pastor, isso é a paixão, e o seu dom espiritual vai ser aperfeiçoado para você trabalhar ali, e com o que você vai fazer aqui, tudo que você vai fazer, tudo que você for ver, de ornamento, de preparação, você vai falar assim, meu Deus, que igreja linda, tem alguém aqui que pensa nessas cores, que pensa nesse layout, que pensa nesses desenhos, e você está sendo edificado. Tudo o que Deus te deu é para o louvor da glória dele. Você vai descobrir o seu dom espiritual, a sua personalidade. Tem gente que tem uma personalidade muito forte. Se ele ficar num lugar onde tem que tratar com pessoas, ele tem que ser retirado de lá rapidamente e ser colocado lá dentro do escritório para ver números, cálculos. Está entendendo? Porque ele tem pouca paciência para lidar com pessoas. E foi Deus que criou você desse jeito, tá, meu irmão? O Espírito Santo está aí. A personalidade também é moldada, é aperfeiçoada, mas a primeira coisa que você tem que aprender é ser como João Batista. Não sou eu. Primeiro princípio para você servir bem numa igreja é descobrir que você não foi feita para aquele lugar. Então, quando você descobre isso, você já está aberto para servir aonde Deus quer que você sirva, e não, eu queria tanto aquele lugar, mas você tem paciência? Você consegue enxergar que aquela pessoa é um ser humano e que precisa de todo cuidado, atenção, amor? Você precisa pagar o preço. Nem todo mundo tem isso. Então, as pessoas na igreja que não têm isso, elas têm que ser colocadas no lugar certo, porque senão entorna o caldo todo. Lembra de João e Tiago? Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu e destruir essa gente toda? Aí Jesus falou o quê? Não, rapaz, que isso? Eu não vim matar, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É fácil? Não é fácil, mas nós precisamos trabalhar assim. Então a nossa igreja está trabalhando assim. Próximo sábado, das 8 às 18, você vai descobrir isso. Faça hoje a sua inscrição e venha para o próximo sábado. Eu, pastor Miguel, ministro David, Camila Figueiredo e Camila Delfoente, para ficar diferente, nós vamos ministrar esse perfil de servo. Eu peço a você que dê um forte aplauso a esses outros aí que eu citei, porque vão se dedicar aí ao material que receberam para poderem fazer o máximo por cada um de vocês. Vai ser uma bênção muito grande. Eu e você então temos pelo mesmo Espírito o selo da nossa salvação, o poder e a autoridade para anunciar o Evangelho e a capacitação espiritual para servir no corpo de Cristo. Então, vamos usá-los da maneira certa. Esta série de mensagens será ensinada por mim, pelo preciosíssimo pastor Gabriel Castilho e pelo amado ministro David Mello, que fez aniversário ontem. 30? 25? 35? Quê? Pô, 38? Com esse rosto de 30? Que bênção! Então, nos domingos pela manhã, nós vamos ensinar, colocar em prática o seu dom espiritual sem murmurar, é hoje. Coloque em prática o seu dom espiritual sem pecado oculto, é esse homem de terno e paletó que se tornou um batista ontem, foi recebido pela igreja. Ele falou assim, agora eu sou um pastor batista. Sem pecado oculto, você não pode perder. Pastor, mas tem gente que serve na igreja com pecado oculto? Tem um monte. E a gente acha que dá para a gente viver assim mesmo, dá para a gente ir levando assim. Só que você vai aprender na próxima semana que não é bem assim. Coloque em prática o seu dom espiritual sem maledicência. E depois eu volto no último domingo. Eu vou estar aqui, tá, irmãos? Mas eu volto para pregar, porque eu tenho que receber também. Queridos, a gente só pode dar o que a gente recebe. E se a gente ficar só dando e não recebendo,
a gente acaba falando o que não é tão bom assim para as ovelhas. Então a gente tem que receber também. E eu vou falar por último, coloque em prática o seu dom espiritual sem mentira. Pastor, mas tem mentiroso na igreja? Quantos cantaram aí Tudo Entregarei? Ah não, Tudo Entregarei foi só no primeiro culto, né? Meu pai dizia o seguinte, é a primeira mentira que o crente prega, é essa. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Irmão Gabriel, você pode evangelizar comigo hoje à tarde? Ah não, pastor, eu tenho que estudar, tenho que fazer prova, tenho que fazer. Mas você não acabou de cantar para tudo? Sacrifício, a gente canta tanta coisa. E quando a gente vai para o... Não, só estava cantando, pastor. Pois é, Jesus também disse o seguinte, só estou citando você porque você é um homem de Deus, de fé, que a gente pede uma coisa e já faz. Mas Jesus disse o seguinte, Deus disse no Antigo Testamento, Jesus repetiu essas mesmas palavras no Novo Testamento. Esse povo me louva com os seus lábios, mas o coração está longe. Quem se lembra disso aí? Então, precisamos começar a pensar no uso correto dos dons, precisamos utilizar os dons da forma certa, do jeito certo, com o pensamento certo, com o coração certo, para que o nome do Senhor seja glorificado e isso traga edificação para o corpo de Cristo. Coloque em prática o seu dom espiritual sem murmurar. Filipenses 2, 14 a 16, vamos repetir. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Murmurar, dentre outras coisas, significa produzir um som breve e baixo. Quem já viu o quarteto cantando, o coral cantando, o solista está aqui e o pessoal do back está lá cantando mais baixinho ou fazendo apenas um murmúriozinho, um U, um A. Quantos já ouviram isso aí? Não é? Eu queria que um quarteto estivesse aqui agora de manhã para a gente fazer um pedacinho ali do começando aqui. Não é? Ele começa ali. A sua entrega é total, você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão levando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Coisa perfeita, exatamente como a gente ensaiou. Então tem a voz principal e tem um pessoal lá no fundo fazendo um murmúriozinho baixinho, que não atrapalha, mas não é disso que a gente está falando hoje. Esse murmúrio é lindo quando bem feito, é perfeito, traz uma harmonia tremenda, traz alegria. Só que o murmúrio, ou o murmúrio que o apóstolo Paulo está exortando os filipenses, ele faz mal à igreja. É quando você critica um irmão com aquele sonzinho baixinho ao pé do ouvido dele. Sabe quando você está falando mal de alguém que a pessoa aparece lá e para. Eu não vou perguntar se isso já aconteceu com você. Aquilo faz mal. Aquilo não vem da parte de Deus. E você não consegue entender ainda que aquilo vai gerar perturbação e contaminação e muitos podem se perder no meio de um ambiente onde há murmuração. Por isso que o apóstolo Paulo está orientando aquela igreja a fazer tudo sem murmuração. Não pode murmurar.
Então, quando a ministra Patrícia orienta os músicos a ficarem em segundo plano, é exatamente com a intenção de que a voz da melodia ou determinado instrumento na banda sobressaia sobre as demais vozes ou instrumentos, respectivamente. Mas, como já disse, não é dessa técnica musical que devemos apreender estas coisas, não é disso que a gente está falando hoje. Nós precisamos entender que murmurar traz doença grave ao seu ministério. E quando você está doente, porque você murmura demais, reclama demais, faz muita coisa que não agrada a Deus ali no seu ministério, você mata o seu ministério, você, mata o ministério e pode estar matando uma boa parte da igreja também, porque você não entendeu que aquilo ali é uma larva que vai crescer e vai dominar todo aquele espaço, se você não o fizer da maneira correta. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala. O que é murmurar no contexto daquilo que desejamos, fique claro para o ministro de Jesus no serviço aos santos. O ministro Elcio Márcio nos traz uma excelente definição sobre o que é murmuração no contexto de uma igreja, ou seja, dos membros do corpo vivo de Cristo. Murmurar é difamar, cochichar, resmungar, queixar-se em voz baixa ou conversar às escondidas de alguém. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que precisamos fazer tudo sem murmuração, ou seja, naquilo que vamos fazer a Deus, aos irmãos, devemos fazê-lo com gratidão em nossos corações. Você recebeu o selo do Espírito Santo. Queridos, esse é o selo ISO 9000.001. O Espírito Santo é puro. É Deus agindo por meio de você. Você foi selado com esse Espírito. Você recebeu autoridade para expulsar demônio, curar enfermos, fazer uma série de coisas extraordinárias no mundo espiritual, trazendo para o material das pessoas. Você foi chamado para fora do mundo, para servir aos santos aqui com dons espirituais. Então esse tripé é perfeito, porque nada veio de você, veio de Deus. Por isso que você deve servir com alegria, servir ao Senhor com alegria, porque você recebeu. Se você vai fazer alguma coisa na casa de Deus, saiba, isso é 100% espiritual. De tirar a caixa dali, trazer para cá, ou de mexer em qualquer coisa, varrer, passar, limpar, cheirar, qualquer coisa, tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver com santificação, tudo tem a ver com a sua consciência nítida e clara de que você está ali para abençoar e pagar o preço para que aquele ambiente fique saudável, generoso, amoroso, gracioso, perdoador, misericordioso. Você e eu precisamos entender isso, para que o ambiente na igreja não seja um ambiente doentio, mas santo, puro, bom, honesto, firme. Sim, sim. Não, não. Eu errei. Continua, está perdoado. Fiz porque quem combinou comigo não chegou, aí eu também fiz assim também. Queridos, errar porque o outro errou é imaturidade. Quando vir o teu irmão errar, vai até ele, com espírito de guerra ou de mansidão. É fácil? Às vezes você quer, né? Você quer torcer o pescoço? Enquanto você quiser torcer o pescoço, você se recolhe. Jejua, ora, se prepare, porque você só pode ir lá exortar em amor se você estiver com o espírito de mansidão. Quem é o espírito de mansidão? O espírito que Deus te deu. Ele está aí. O problema é quando a gente deixa que a nossa carne se sobreponha, aí a gente não entende o propósito para o qual Deus te deu o dom de exortar. O dom de exortar deve ser usado em amor, com sabedoria, no tempo certo, na hora certa, no dia certo, na postura certa, na posição certa. Deus tem coisas extraordinárias para fazer e realizar, e o fará por meio da minha vida e da sua. Ele não vai usar anjo, ele não vai usar nada disso. Ele me deu autoridade, ele me selou e ele me deu dons para isso. E nós precisamos usá-los da maneira correta. Queridos,
Em Cristo somos santos. Se não nos santificarmos a nós mesmos na verdade da palavra, nossa identidade estará comprometida. E sem a santificação, nós não veremos a quem? Não veremos a Deus. E tudo que a gente faz fica comprometido. No corpo somos membros uns dos outros. Então, se eu olho para o Júnior ali, eu olho para o pastor Gabriel aqui, eu olho para o Felipe lá, e eu faço distinção entre eles, e eu faço separação entre eles, eu não os trato como membros do mesmo corpo, eu começo a trazer partido, escolha, preferência, acepção de pessoas. Eu não posso mais amar a irmã e desprezar a outra. Eu tenho que amar a todos, cuidar de todos, servir a todos, perceber todos. O que acontece então no ambiente onde há murmuração e quantos são atingidos pelo que resulta deste ambiente? Várias pessoas e até mesmo grandes líderes do povo incorreram neste erro, enquanto serviam ao Senhor e à nação de Israel. O exemplo deles nos serve hoje. O escritor aos Hebreus disse que Deus permitiu que tudo acontecesse lá no Antigo Testamento de errado, e ele fez questão de colocar isso na Bíblia para nos servir de exemplo, para que nós não incorrêssemos no mesmo pecado daqueles. Então o que está escrito é para nossa salvação e não para nossa condenação. Vejam, primeira consequência pessoal da murmuração. Quando a gente murmura, primeira consequência, ela é pessoal. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Repita comigo, criticar. Quem era Moisés? O líder. Miriam e Arão eram seus auxiliares, era gente que estava perto e que também recebia direção da parte de Deus. Mas vejam, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o que aconteceu? E o Senhor ouviu. Quando a gente critica, zomba, mente, faz fofoca, fala mal, há um que ouve, antes que chegue no ouvido de alguém que recebeu aquela infâmia depois. O primeiro que ouve é Deus. E é para isso que a gente chama a sua atenção hoje, se quisermos servir ao Senhor e ser aprovados depois de servirmos. Deus tudo vê, Deus tudo ouve. Quem está aqui comigo desde 2017 sabe do que eu disse numa das primeiras mensagens. Não preciso de ninguém dizendo para mim que está comigo. Quem se lembra disso? Ninguém precisa me defender diante de nada, nem de ninguém, nem do que falarem, por causa dessa consciência, queridos. Assim como vocês, eu estou aqui para servir a Deus. E o faço e procuro fazer com toda integridade e temor, porque vou prestar contas a Ele de cada um de vocês, porque é isso que me reserva. Quando você chegar lá, para a glória de Deus, você vai ser recebido, em nome de Jesus, mas eu preciso ser aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra. Ele não fala isso de todos, mas ele fala isso dos pastores, dos líderes, daqueles que estão investidos de uma autoridade não maior no sentido de hierarquia, mas de uma responsabilidade maior, e vamos prestar contas disso. Tem galardão também, pastor? Maior? Também tem, claro que tem, mas não tenham dúvidas, nós estamos aqui para servir aos irmãos e servir ao Senhor, por meio do serviço aos irmãos. Então vejam bem, porque nós entendemos que tudo que a gente faz, Deus está ouvindo e Deus está vendo. Então eu tenho que fazer sempre com excelência o meu serviço. Vejam bem, Deus ouviu. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Em outra versão diz que Moisés era um dos homens, o homem mais manso, paciente. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Quem é que estava intrigando lá? Miriam e Arão. Deus ouviu e chamou quem?
Moisés, aqui tem outro princípio, e aqueles que estavam fazendo a intriga. Quando você ouve uma intriga, vê uma intriga, e você não confronta, você é um com eles, e vai pagar exatamente igual. Quem está entendendo? Ah, pastor, isso eu já sabia há muito tempo. É? Pedrada também nele. Você não precisa chamar o pastor. Onde você estiver, ouviu alguma coisa que está destoando do que a palavra nos ensina, vai lá e repreenda o teu irmão, na hora. Ah, pastor, mas ele vai achar que eu estou achando que eu sou melhor. Azar dele, faça a sua parte em amor. Faça a sua parte em amor, mas não deixe proliferar, crescer, aumentar, multiplicar aquele malzinho ali. Corte o mal pela raiz. Boca fechada, segundo escreveu o apóstolo Paulo, não entre. Seja pouco o teu falar. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, queridos, cuidado. É o que Paulo está dizendo e é o que a gente está transmitindo nessa manhã. Vamos servir, mas sem murmurar. Vejam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Eu fico imaginando Moisés, manso, tranquilo. Ele vai lá. Que bom, Deus vai falar com a gente. Você tem ideia? Imagine que é você que está indo lá. Você está pensando que Deus tem uma nova orientação para o povo, chamou os três, e você descobre que tem gente falando mal de você. Gente que talvez esteja rindo para você, mas quando você vai embora... Deixa eu botar aqui mais perto. Porque o murmúrio é um negócio baixinho, né? Olha, repreende porque é a serpente no seu jardim com Deus. Vou repetir. Quando chegar falando baixinho para você, identifique se não é a serpente ou se é Deus. Porque pode ser Deus também. Pode ser Deus falando coisas boas, baixinho, só para você. Mas pode ser também o adversário querendo enfermar, querendo retirar do seu jardim a paz que você tem. E numa igreja é muito fácil você jogar todo um trabalho fora por causa do mau procedimento, por causa do mau comportamento, por causa de uma fala distorcida daquilo que Deus tinha. Vejam, os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele, falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram? Olha só, queridos. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Não sei se você já viu uma pessoa leprosa, ou pelo menos num filme. Sua aparência era como da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor. Vamos fazer isso assim com um sentimento bem profundo. Vamos ler juntos isso. Pedindo assim, clamando. Vamos juntos? Vamos lá. Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão, o quê? Tolamente, neciamente, e para ser assim o mais claro possível, de forma tão carnal, tão impensada, tão irracional cometemos. Há pessoas que só vão ver que pecaram depois do resultado. Mas se você cortar aquele mal, você vai
a Bíblia diz que quando você convence um pecador do seu mau caminho, sabe o que acontece? Duas coisas. A primeira, você impediu que uma alma fosse para o inferno. Número 2, e encobriu uma multidão de pecados. Quantos já leram isso aqui na Bíblia? Tem pouca gente lendo a Bíblia, hein? Apesar de sermos muitos aqui. Leia. Quando você faz um pecador rever o seu caminho, rever o que falou, rever a forma de pensar, você está salvando uma alma do inferno e está encobrindo, repita comigo, encobrindo. Não é para você repreender o irmão e depois sair falando. Não é para você repreender uma pessoa em amor ali, fez certinho até ali, mas depois você saiu falando. Foi para o Beverly Hills, foi para o Bosque de Itapeba, foi para o Elisa, foi para o Boqueirão, foi para o Green Park, o que mais? Foi para o Condado, diz o seu bairro aí. Não adianta. Nós precisamos servir ao Senhor da maneira certa. Existe uma maneira certa, uma forma certa. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia do Senhor, e eu quero que você participe da ceia do Senhor com esse coração, com esse sentimento, para que a gente possa avançar e Deus ser glorificado. Vejam, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Aí, o texto diz assim: então Moisés clamou ao Senhor: Senhor, mata Miriam, acaba com Arão, porque eles não prestam, eles não servem, eu não sabia, eu fui enganado, eu tratei eles tão bem. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Hein? É isso que está escrito? O que Moisés fez? O que Moisés fez? O que está escrito aí? Ó Deus, por misericórdia, cura. Mansidão é um dos frutos, ou um dos gomos do fruto do Espírito. Quantos aí tem o Espírito? Então não deixe a sua carne se sobrepor. Porque a nossa guerra é contra a carne. Digo, numa batalha espiritual, a nossa guerra é contra principados e potestades, mas nós diariamente lutamos contra a nossa própria vontade. Negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz. Isso aí tem que ser uma verdade. Não tem como. Senhor, como é que eu ajo? O manual está aqui. Amém, queridos? O manual é a Bíblia. Como é que eu ajo em situações assim, 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 Senhor? Desse jeito. Senhor, com gratidão, com alegria, eu vou agir dessa forma. Porque a Bíblia manda que sirvamos a Ele com alegria. E não são poucas as vezes que Deus manda que temamos o seu nome. Com a mesma medida que nós vamos julgar alguém, seremos julgados. Então precisamos vigiar. Moisés pediu misericórdia. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Era a lei. Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Queridos, aqui é a graça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é que o Espírito Santo seja injusto ou o que está em nós é injusto. Não, não, não. Ele é santo, puro e bom. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: olha, exterminem toda a inclinação carnal que vocês têm, para que vocês possam viver e andar no Espírito. E ele então fica isolada, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Quando há um ambiente de fofoca, de mexerico, de murmuração, o trabalho para. Aqui foi por 7 dias. Mas às vezes uma igreja não apenas fica parada, mas ela fica estagnada durante anos. E algumas até por 100 anos, estagnada.
parada, sem cumprir o que Deus deu para que ela cumprisse numa cidade. E isso precisa chamar a nossa atenção. Quantos entenderam? Digam amém. Segundo, consequências sobre si e os apoiadores. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, é gente do alto escalão da adoração. Não do nosso grupo de adoração, não. Tá? Não pensem isso. Era o pessoal separado, os levitas. Reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e um do filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra quem? Moisés de novo. Moisés tinha um casco grosso. 80 anos, 80 e poucos anos, já está mais calmo, já está mais tranquilo, porque também aos 40 anos ele matou um egípcio, quem se lembra? Então, Deus às vezes nos leva até uma idade mais, não é? Mas os cabelinhos brancos, caem umas coisinhas, para a gente já estar mais maleável. Mas a gente nos... Adolescentes, quantos adolescentes aí? Levanta a mão, adolescentes. Não espere os cabelos brancos, nem que eles caiam. Ouça hoje, coloque em prática e você vai ter vida plena, abençoada a partir de hoje, até o dia em que Jesus voltar. Pois bem, eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas. Queridos, é assim. É assim mesmo, é assim. Moisés, eu acho que ele ficava assim no deserto. Meu Deus, não é possível. Praga das rãs, praga das moscas. Você viu tudo isso, cada sinal, maravilha, coisas grandes aconteceram e esse povo ainda está desse jeito. Sim. Eu afirmo a vocês nesta manhã, Deus tem feito coisas extraordinárias e a gente ainda está dormindo, como se Ele não estivesse fazendo. É assustador. É assustador. E alguns ainda não entenderam que há um processo de Deus ininterrupto, que só vai jorrar e mais, e que nós precisamos mais e mais nos despirmos do velho homem, da velha igreja. Não estou falando da história da nossa igreja, da velha igreja que você é. Mudar a mente, mudar o coração, mudar o propósito, para que você veja o que Deus está fazendo. Queridos, lá na casa da Elaine e do Zé Sérgio, estão aí? Não vieram de manhã? Estão lá? Estão no pátio servindo. Pastor Moisés e a Vivian, eles dirigem a célula. Uma das, né? Tem outra célula lá agora, graças a Deus. Pastor Moisés, fica aqui do lado do nosso irmão aqui, que eu esqueci o nome dele. Claudemir, fica em pé aí, Claudemir. Valdemir, fica em pé aí, Valdemir. Olhem aí. O Valdemir, eu sei que você que está aí, por enquanto a gente não tem como mostrar o Valdemir na tela aqui. Mas daqui a pouco vai. Amém, queridos? Vai ter uma câmera aqui, outra ali, aí a gente vai fazer assim no templo. Amém? Olha, quando a gente começar a fazer isso, cuidado com as suas expressões, porque pode estar sendo jogado na internet, então fica sempre como crente, sentadinho, ora, fecha. Tá? Então, aproveitem por enquanto, vocês que estão do lado daí. Pois bem, ele hoje passou por mim, ali, e falou o seguinte: pastor, eu estou na classe, estou gostando. Ele está sorridente, ele está feliz, ele está recebendo a palavra. E eu falei assim: o senhor está gostando? Eu falei assim: estou gostando. Aí ele disse assim: me permita, tá, meu irmão? Se é pecado, sou eu que estou cometendo. Aí ele falou assim: eu hoje trouxe a minha oferta. Que coisa linda, irmãos. Está na classe lá do batismo, aprendendo, né, os primeiros passos ali. E ele falou assim: eu trouxe a minha oferta. Obrigado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique firme. Fique firme. Não é dinheiro, irmãos, é o coração. É o coração, não é o dinheiro. Eu nem sei quanto que ele trouxe. Um outro irmão, Léo, chegou aqui hoje cedinho. Aí, cadê o meu? Tem aí um cofrinho? Pega aí um cofrinho para mim aí. Quem sabe alguém na internet aqui não quer 5, 10, 15, 20 cofrinhos desses, da campanha. Aí ele trouxe. Aí ele falou assim: pastor, eu já consegui encher. Em uma semana, queridos.
Lá em casa, quando eu ameaço levar a moeda, Arthur chega e... Aí quando eu penso que eu levanto um pouquinho mais para ele não dar o alcance dele, que eu vou jogar, aí Maria Alice, que está mais alta que eu... Só brincadeira, só para ilustrar. Aí quando ele foi levar a tampa aqui embaixo, e a gente tem que ter cuidado, quando você trouxer a sua cheia, traga assim embaixo, entrega assim, que ele é frágil, ele desceu. Queridos, encheu de moeda assim. Sabe o que me veio na mente? Você vai pensar assim, esse pastor viaja muito. Mas sabe o que eu me lembrei? Ele tinha tanta alegria com o que ele estava trazendo, Timóteo, que eu pensei naquela mulher que derramou aquele perfume. Sabe, queridos? E espalhou moeda. Se você viesse no culto das 8, você estaria rico agora. Que era só você catar aquela moeda toda. Queridos, não é o dinheiro, é o coração. A alegria em participar, a alegria em pertencer a esse momento que, para mim, é único na minha história de vida. Ontem nós aqui recebemos vários irmãos, cada testemunho lindo, queridos, que edifica, que nos cura, que nos levanta, que nos impulsiona a acordar mais cedo ainda. É disso que se trata. É de vida transformada, é de vida edificada. Teve uma irmã que o critério dela para se tornar membro da nossa igreja, não da nossa igreja, mas da igreja que ela ia escolher aqui, era: eu tenho que entrar e sentir a presença do Espírito Santo. Quem se lembra disso? Quem estava aqui ontem se lembra. Aí, lógico, né? E se sentiu, poxa, olha. Aí eu falei assim, então o Espírito Santo está aqui, amém, irmãos? E se ele está, queridos, vamos criar esse ambiente e essa atmosfera de paz, de tranquilidade, porque Deus está fazendo as obras dele. Então, Moisés, eu acho que ele se sentia assim de vez em quando. Não é possível que tanta coisa esteja acontecendo, tantas maravilhas, sinais, é pão que vem do céu, é carne que cai de cima, é água que sai da rocha, e o povo não está vendo. Queridos, aquele veículo que está ali, nós colocamos de novo ali. É mais uma aquisição da nossa igreja, porque a igreja foi contemplada. Então a igreja está sendo abençoada. Aquilo ali é para você celebrar. Aquilo ali é para você ver o quanto Deus está usando os recursos que chegam e a administração está fazendo para cumprir o propósito. Queridos, hoje, o ministério dessa igreja está crescendo tanto que hoje seriam necessários pelo menos 3 carros no pátio, só para servir a essa demanda. Agora mesmo o irmão que já foi embora, ele trouxe uma irmã lá da Ponte Preta, estava só assistindo na TV, pediu, uma irmã que mora lá, trouxe ela no carro do irmão Fábio. O irmão Fábio, feliz da vida, me deram uma incumbência hoje, pastor. Qual foi, Fábio? E ele falou assim, pegar a irmã lá na Ponte Preta, para trazer. Estou feliz demais com isso. Olha que coisa linda. É o coração, queridos. Ele foi lá, trouxe a irmã se apresentou, ela vai ser membro da nossa igreja, ela não quer deixar essa igreja, e Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Deus está cumprindo o propósito dele, e nós precisamos cooperar com isso. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés mandou descer fogo do céu, destruir aquela gente toda. Foi isso? Não. Se ajoelhou e orou pelo povo, porque ele já sabia que já vinha chumbo grosso de cima. E Moisés era um pastor aprovado, trabalhando pelo povo, servindo o povo, sendo sacerdote pelo povo, cuidando do povo. Moisés não tinha prazer nenhum prazer na desgraça de Israel. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Isso foi capítulo 16, versos 1 a 4, e eu continuo do verso 25 ao 35. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade, afastem-se,
É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu orei por todos, mas Deus mandou vocês se afastarem das tendas desses ímpios. Não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé à entrada das suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. No caso do pecado de Miriam e Arão, Deus permitiu Miriam e o povo, Deus puniu Miriam e o povo precisou aguardar 7 dias para sair do lugar. Logo, a murmuração atrasa a jornada do povo, as conquistas. No caso de Corá, Dotã e Abirão, a punição veio sobre sua família e todos os que com eles conspiraram. Murmurar, queridos, reclamar, fazer intriga, não vai dar ao seu ministério na igreja o valor, o poder, a autoridade que Deus está para lhe dar. Quero caminhar agora para o fim. Consequências sobre a nação. Primeiro é sobre você, primeiro são sobre os que estão com você, mas também a nação, no nosso caso, toda a igreja. Vejam, Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Você sabe que por causa do pecado de Acã, a nação toda perdeu para Ai. E imagine o impacto disso, depois de vencerem Jericó, agora pegam uma cidade muito menos fortificada que Jericó, e por causa do pecado de um homem só, toda a nação sofreu. Porque quando a gente se rebela, quando a gente critica, quando a gente não quer seguir uma orientação do Senhor, e nós fazemos disso uma bandeira no meio do nosso ministério, no meio da nossa igreja, no meio da nossa família, quantos pais hoje amargam a distância dos filhos do Senhor, porque na sua casa os filhos não viram a igreja que os pais levavam no final de semana. Atenção, queridos, a igreja ou o ambiente de adoração não pode ser prioritário
dentro das 4 paredes, mas dessas aqui e da sua casa também. Nós precisamos avançar por causa do horário. Como devemos servir aos outros? Por fim, esforcem-se para viver em paz. Queridos, não tem como. Tem que ter esforço. Não vai acontecer naturalmente. Tem que ter esforço. Tem esforço. A unidade requer esforço de todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém, isso aqui é muito sério, queridos, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Se esforce para viver em paz com todos. Se esforce para ser santo. Não se exclua da graça de Deus. Lance fora toda a raiz de amargura, porque isso só prejudica o seu ministério. A raiz de amargura gera perturbação e contaminação. Quando uma pessoa enferma chega no seu ouvido, ela vai enfermar você, vai enfermar a sua casa, vai enfermar o seu ministério, e você não terá mais prazer de estar em comunhão com o Senhor. Preste atenção nisso. A ordem e a sequência é exatamente essa. A murmuração começa em você, passa para o outro e vai gerando contaminação. Parece uma coisa insignificante, parece pequeno, parece sem, mas Satanás ele faz assim. Ele sussurrou no ouvido de Eva, e olha nós aqui. Existem muitas consequências com aquilo que falamos. Daquilo que eu não falo, eu sou o Senhor, mas daquilo que eu falo, eu me torno escravo. Gravem isso. Boca fechada, não entra. Pode falar, pessoal. Mosquito, mosca, rã, sapo, pereré, qualquer coisa. Quem aqui nunca fez um acampamento onde tinha perereca? E você que gosta de dormir com a boca aberta, não ficou com medo? Ser surpreendido? Coisa chata, né? Na hora do almoço, coisa dessa. Né, irmã Val? Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, vamos usar os nossos dons espirituais sem murmurar, sem reclamar, sem fazer intriga, sem inveja. E nós vamos crescer muito para a glória de Deus. Amém?